Olá, caros concursandos, caras concursandas, continuamos com a disciplina Processo do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, daremos continuidade à aula de competência. Na aula passada, eu comecei a falar de competência material da Justiça do Trabalho, artigo 114 da Constituição Federal, competência de natureza absoluta. Portanto, torna ainda mais delicada e importante entender, muito mais delicado e importante entender os meandros do tema. Estávamos discutindo, debatendo o inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal e terminamos a aula dissertando sobre relação de trabalho e relação de consumo. A conclusão é que a relação de consumo não é da competência da Justiça do Trabalho. Portanto, ações de cobrança de honorários contratuais ajuizadas por profissionais liberais contra seus clientes não são de competência da Justiça do Trabalho, são de competência da Justiça Comum Estadual. Súmula número 363 do Superior Tribunal de Justiça. Continuaremos a tratar do inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal e vamos falar sobre os entes de direito público externo. Pessoal, quando falamos em entes de direito público externo, vem à nossa mente a ideia de países estrangeiros, a ideia de países, organismos estrangeiros. No nosso país, em todos os países, aqueles países, a maioria dos países do globo terrestre, para não dizer todos os países, com raríssimas exceções no direito internacional público, os países se relacionam diplomaticamente. É muito comum, é usual, é praxe no direito internacional que os países mantenham embaixadas e consulados espalhados por todos os demais países do globo terrestre do nosso planeta. Não é diferente no Brasil, o Brasil é signatário da Convenção de Viena, a Convenção sobre Tratados e a Convenção que trata das relações diplomáticas e consulares. Então, no Brasil, há embaixadas e consulados. O embaixador, ele é o mandatário, é aquele que representa o país estrangeiro em solo nacional. No Brasil, é o chefe da embaixada, o responsável, aquele que age em nome do Estado estrangeiro. As embaixadas, o embaixador, os seus representantes diplomáticos, exercem atos de diplomacia, falam em nome de seus países. Esses atos são divididos, basicamente, de uma forma didática, trazida pela doutrina, trazida pelo direito internacional. Nós temos aqueles atos de império e temos os atos de gestão. Para entender a competência material da Justiça do Trabalho, temos que fazer essa diferenciação. Interessa à competência material trabalhista, interessa ao processo do trabalho os atos de gestão. Os atos de império são os atos creditados pelos estados estrangeiros aos seus embaixadores na representação diplomática. Aqui envolve o conceito de soberania, o ato de império. Mas há aqueles atos administrativos do dia a dia das embaixadas e dos consulados, do regular funcionamento dessas instituições. Esses atos são atos de gestão, são atos corriqueiros, atos cotidianos, para que as embaixadas e os consulados possam funcionar. As embaixadas e os consulados contratam empregados. As embaixadas e os consulados mantêm com trabalhadores relações de trabalho,
relação de emprego típica e contratam, aqui no Brasil, são contratados trabalhadores, né? E esses atos aí, o contrato trabalhista se insere dentro daquilo que denominamos atos de gestão. Eventuais conflitos derivados dessas relações de trabalho citadas, da relação de emprego típica, poderão ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário Trabalhista, o Poder Judiciário Trabalhista brasileiro. Venhamos para o quadro, né? Vamos aqui. Atos de império e atos de gestão. A pergunta a ser feita é, na verdade eu já afirmei, né? Já adiantei a vocês que poderão ser ajuizados processos, ou melhor, ajuizadas ações trabalhistas, reclamações trabalhistas individuais, né, perante a Justiça do Trabalho. E aí, a primeira pergunta a ser respondida é: o país estrangeiro representado pela embaixada e pelo consulado, o Estado estrangeiro, poderá ser processado no Brasil perante a Justiça do Trabalho brasileira? A resposta inicial é sim, poderá ser processado. Mas vejam, né, o direito dos tratados, a Convenção de Viena, aquilo que regulamenta a relação do Brasil e desses governos, né, vai falar em imunidade. É a imunidade, aqui uma figura de direito internacional, a imunidade. Os estados estrangeiros terão imunidade na fase de execução. Anotem aí, pessoal. Os estados estrangeiros, regra geral, né, terão imunidade na fase de execução. Na fase de conhecimento, no processo de conhecimento, né, que é aquele processo no qual nós buscamos o reconhecimento do direito, busca-se um provimento de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória. No processo de conhecimento, não há imunidade. Não há imunidade. Ok? O direito dos tratados não confere imunidade. O direito dos tratados não confere imunidade na fase de conhecimento, no processo de conhecimento, mas confere imunidade na fase de execução. Então vejam, pessoal, eu poderei ajuizar a reclamação trabalhista individual. Eu sou um empregado da embaixada, estou trabalhando no Brasil, o local da prestação de serviços é a embaixada do Egito no Brasil. Se houver uma questão trabalhista a ser dirimida, eu poderei ajuizar a reclamação trabalhista individual, o dissídio individual, na Justiça do Trabalho brasileira. O juiz decidirá a questão, proferirá a sentença. Poderá ou não haver recursos. Essa decisão transitará em julgado. Suponhamos que eu peça a condenação do Estado estrangeiro ao pagamento de verbas salariais e rescisórias. O juiz trabalhista reconhece essa possibilidade, condena o Estado estrangeiro ao pagamento das verbas salariais e rescisórias. Transita em julgado a decisão, ou seja, não cabe mais recurso. Inicia-se a fase de execução. O credor, o reclamante, que era o autor do processo de conhecimento, o reclamante, agora ele é credor, ele exigirá o pagamento. Vejam, o Estado estrangeiro não responderá ao processo de execução. Na fase de execução, o Estado estrangeiro tem imunidade. Não poderá haver penhora de bens
existentes na embaixada, bens úteis ou necessários ao regular funcionamento da embaixada no Brasil, da embaixada do Egito. E como fica, professor? É a pergunta que sempre fazem. Não fica. Você ganha, mas não leva. Há a possibilidade de expedição de uma carta rogatória para que o Estado estrangeiro, o juiz expede uma carta rogatória que é traduzida e encaminhada, tradutor juramentado, que é encaminhada para o Ministério das Relações Exteriores do país estrangeiro, a fim de que o Estado estrangeiro seja citado para efetuar o pagamento. Né? Mas não poderá haver atos constritivos do patrimônio do Estado estrangeiro a garantir o pagamento, a garantir a condenação. Certo, pessoal? Então, você pode processar, contudo, não se pode penhorar bens da embaixada em território brasileiro. Alguns doutrinadores dizem, o que é controverso, dizem da possibilidade de penhora de bens supérfluos, de bens que não são necessários ou úteis ao funcionamento da embaixada no Brasil, né? Dizem da possibilidade dessa penhora, desde que o bem não esteja localizado na embaixada, ele não esteja no espaço territorial, que é considerado um espaço territorial estrangeiro, na embaixada, e desde que esse bem não seja útil ou necessário. Dizem, por exemplo, uma obra de arte em um museu, né? E desde que essa obra de arte não seja tombada como patrimônio da humanidade, obviamente, ok? Mas isso é muito controverso. O que precisamos saber e memorizar é que é possível processo de conhecimento ajuizado contra estados estrangeiros na Justiça do Trabalho brasileira, mas o Estado estrangeiro tem imunidade de jurisdição na fase de execução. Tudo bem, pessoal? Uma outra questão é aquela que envolve organizações ou organismos internacionais. Exemplo, Organização das Nações Unidas. Exemplo, Organização Internacional do Trabalho, que pertence às Nações Unidas. Exemplo, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde. Essas organizações e ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta, total. Aqui, pessoal, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, se o tratado entre o Brasil e esse organismo internacional prever a imunidade absoluta, isso é importante. O tratado prevê imunidade absoluta, é a regra, comumente se dá desta forma, prevê imunidade absoluta, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução. Existe uma orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, ok, pessoal? No Tribunal Superior do Trabalho eu tenho súmulas e tenho orientações jurisprudenciais. A orientação jurisprudencial número 416 diz da imunidade de jurisdição, imunidade total e absoluta, desde que amparado por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, ratificação do tratado. E aqui não se aplica, né? Não se aplica a regra do direito consuetudinário, ou seja, costumes, né? Direito consuetudinário é aquele direito baseado em costumes. O direito consuetudinário no âmbito internacional, no âmbito do direito internacional público e privado, é uma fonte importantíssima de direito, né? Os costumes no âmbito internacional. Mas aqui o que vale é o que estiver previsto no tratado, na norma internacional ratificada pelo Brasil.
E a orientação jurisprudencial traz o cuidado de falar que, excepcionalmente, poderá prevalecer a jurisdição brasileira, desde que o organismo internacional renuncie à imunidade de jurisdição. O que também é pouco usual, tá, pessoal? Então, orientação jurisprudencial número 416 do TST, o que nós temos que ter aqui é que para os estados estrangeiros, relações de trabalho no âmbito das embaixadas e dos consulados, temos imunidade de jurisdição na fase de conhecimento, mas não, ou melhor, temos imunidade de jurisdição na fase de execução, mas é possível o processo de conhecimento. No caso dos organismos internacionais, a imunidade de jurisdição se rege pelo que estiver nos tratados e ela tem natureza absoluta e total. Tanto na fase de conhecimento como na fase de execução haverá imunidade. OJ número 416 do TST. Continuando, ainda no inciso 1, e para terminar o inciso 1, servidores públicos estatutários. Pessoal, anotem aí. A administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá ser alvo de uma ação trabalhista, de uma reclamação trabalhista. Ok? Inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal. Mas, para que isto aconteça, teremos que estar diante de uma relação seletista. CLT, relação seletista, não há dúvida. CLT é igual a JT, competência material da Justiça do Trabalho. Se o empregado público for regido pela CLT, nós chamamos de emprego público, necessário concurso público, assim como servidor público estatutário. Se ele for regido pela CLT, contratado pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios, por suas autarquias, por suas fundações públicas, por sociedades de economia mista, por empresas públicas, não importa. Se for CLT, Justiça do Trabalho. Se a relação for de natureza administrativa, tipicamente administrativa, regime estatutário, servidores públicos regidos por um estatuto, a competência é da Justiça Comum, federal ou estadual. No caso da União, Justiça Comum Federal. No caso dos estados, Distrito Federal e municípios, Justiça Comum Estadual. Esse entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 3.395. 3.395. Essa ADI foi ajuizada pela Associação dos Juízes Federais, quando da promulgação da Emenda Constitucional número 45 de 2004, e afastou qualquer interpretação liminar do ministro Nelson Jobim. A ação ainda não foi julgada definitivamente, mas a liminar do ministro Nelson Jobim, naquela época, lá no ano de 2000, 2004, 2005, o julgamento, houve uma liminar e essa liminar deixou claro que a Justiça do Trabalho não pode processar e julgar ações trabalhistas movidas por servidores públicos estatutários. Antes de falar disso, servidores públicos estatutários, competência da Justiça Comum. Pessoal, existe aí uma controvérsia em torno de ações que tratam do meio ambiente de trabalho, do cumprimento de normas de saúde e segurança trabalhista. Neste caso especificamente sobre essa temática,
existe uma súmula número 736 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a competência é da Justiça do Trabalho. Então, para parte da jurisprudência, embora a súmula não distinga servidor público estatutário do trabalhador da iniciativa privada ou do empregado público, embora a súmula não faça distinção, ela diz que sempre que houver discussão em torno de normas de saúde, do cumprimento e das normas de saúde e segurança trabalhista e de questões que decorrerem das normas de saúde e segurança trabalhista, a competência será da Justiça do Trabalho. Então, há jurisprudência que mesmo no caso de servidores públicos estatutários, entende que a competência é da Justiça do Trabalho. Mas tomem cuidado, essa é uma jurisprudência dividida, não está longe de haver uma inclinação clara em torno da competência da Justiça do Trabalho. É bastante controverso. Há julgados que entendem que a competência é da Justiça Comum, na esteira do que decidido pela ação direta de inconstitucionalidade número 3395, e há outras decisões que se baseiam na súmula número 736 do STF e diz que a competência é da Justiça Trabalhista. Ok? Vamos prosseguir e agora tratar do inciso 2 do artigo 114 da Constituição Federal. Vamos ao quadro, artigo 114, inciso 2, que fala da competência relacionada à greve, pessoal. Competência relacionada à greve, a ações que envolvam o exercício do direito de greve. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 2, as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Aqui eu costumo dar um exemplo. Tudo relacionado à greve de trabalhadores seletistas, regidos pela CLT. Ok, pessoal? Greve da iniciativa privada ou greve de empregados públicos, regidos pela CLT. Então, no caso da greve, tudo que decorre da greve, do exercício do direito de greve, artigo 9º da Constituição Federal, que estudamos lá no comecinho, né? Falamos sobre ele, será de competência da Justiça do Trabalho. Vejam, suponhamos uma greve dos bancários, que é uma greve comum, todos os anos temos greve dos bancários. Suponhamos que há um carro de som em frente à agência bancária e os trabalhadores estão ali no movimento grevista. Porém, há um grupo ou um trabalhador que não quer participar da greve. É um direito dele, ele não quer participar da greve. Ele quer trabalhar. Suponhamos que na porta da agência bancária existam colegas de trabalho que impeçam a entrada deste trabalhador. Vamos ser radicais, né? Vamos supor que hajam agressões físicas, agressões morais ao trabalhador que quer participar da greve. Se ele se sentir ofendido ou se sua integridade psicofísica for violada, ele poderá ajuizar uma reclamação trabalhista em face dos demais colegas de trabalho ou em face do sindicato dos trabalhadores que incitou aquele grupo a usar da violência a impedi-lo de trabalhar. Essa ação trabalhista com pedido de indenização por danos materiais e morais poderá ser proposta na Justiça do Trabalho? Sim. Decorre do exercício do direito de greve. Agora, fiquemos com o mesmo exemplo, ou com o mesmo contexto.
No final do dia, encerra-se o movimento grevista e os trabalhadores retornam às suas residências. Dois colegas trabalhadores, trabalham juntos, participaram do movimento grevista, moram na mesma cidade, numa cidade próxima, vão até o ponto de ônibus e conversando alegremente. Dentro do ônibus, começam a discutir por questões ideológicas. Um deles é defensor do partido político A e o outro do partido político B. Qualquer semelhança com a realidade é meramente ficcional, viu, pessoal? Eles começam a discutir e a educação falta naquele momento, os ânimos ficam acirrados e eles partem para as vias de fato, agressões mútuas e recíprocas. Se um deles ou os dois resolverem processar o outro pedindo danos materiais e morais, a competência será da Justiça do Trabalho? Entendo que não. Porque essa discussão, embora o contexto fosse o do movimento grevista, o desentendimento não decorre do exercício do direito de greve. Então, neste caso, a competência será da Justiça Comum Estadual. Tudo bem, pessoal? Ainda na greve, vamos aqui para o quadro. Muito importante que vocês decorem, saibam da existência da súmula vinculante número 23 do Supremo Tribunal Federal. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores, prestem atenção, da iniciativa privada, CLT. Ok? É uma súmula vinculante, pessoal. O STF, ela é vinculante. Todos os órgãos da Justiça devem obedecer à súmula. Por que dessa súmula? Uma razão muito simples. Quando da promulgação, ações possessórias ajuizadas por empregadores contra o Sindicato dos Trabalhadores eram propostas na Justiça Comum Estadual. Por exemplo, muito comum, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, ajuizar ações contra sindicatos de trabalhadores, dos trabalhadores bancários, na Justiça Estadual, ação possessória regulada pelo Código Civil com pedido de interdito proibitório. O que é interdito proibitório? Com medo de depredação do patrimônio ou perturbação do sossego dos clientes, por conta do movimento grevista, a Federação dos Bancos, representando os banqueiros, propunham ações de natureza possessória, pedindo que a Justiça do Trabalho determinasse que não houvesse movimento grevista na porta das agências. É muito comum impedir balbúrdia, impedir confusões, impedir ameaças ao patrimônio material e imaterial dos bancos. Essas ações eram propostas na Justiça Estadual. Mas veja, não há motivo para tanto. As ações são possessórias, reguladas pelo direito civil, mas decorrem do exercício do direito de greve. Não é a natureza da ação que vai determinar a competência. O que determina a competência, pessoal, é a causa de pedir e o pedido. E a causa de pedir e o pedido decorrem do exercício do direito de greve. Portanto, nos termos do inciso 2 do artigo 114 da Constituição, a competência é da Justiça do Trabalho, desde que esse movimento grevista seja da iniciativa privada. Tudo bem, pessoal? Ou seja, relação de emprego típica envolvendo empregados e empregadores vinculados por uma relação de emprego disciplinada na CLT. Súmula número 23 do STF. Súmula vinculante número 23 do Supremo Tribunal Federal. Por hoje, ficamos com isto. Voltaremos na próxima aula para terminar o estudo da competência da Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Até lá.
Música